e hoje o nosso foco é emagrecimento. Começamos uma dieta, paramos por estresse, ansiedade. Será que a nossa mente tem alguma coisa a ver com emagrecimento? Para responder essa pergunta, convidamos a doutora Adriana, psicóloga, especialista em emagrecimento. Doutora Adriana, muito obrigada por vir compartilhar o seu conhecimento conosco. Eu que agradeço o convite. Doutora Adriana, conta para nós que sofremos tanto, né, com o tal do emagrecimento. E chegou ali aos 30, 35 anos, isso piora. Qual é a relação da nossa mente com o emagrecimento? Então, saúde mental, ela é a base para o emagrecimento. Não existe emagrecimento sem ter saúde mental. Por quê? Porque a gente trabalha o corpo, a gente não nutre o corpo só com alimento, a gente nutre também com emoção. Então, muitas vezes, quando a gente está nervosa, ansiosa, a gente tem processos que a gente sofre alguma frustração, tristeza, a gente acaba descontando todas essas emoções na comida. Então, isso acaba, claro, gerando um aumento de peso e, com isso, uma frustração da pessoa. A pessoa acaba por não saber lidar com esses gatilhos. Então é importante que ela saiba lidar com essas emoções para que o processo de emagrecimento aconteça. Porque geralmente o que a pessoa faz? A pessoa fala, vou comer porque eu estou ansiosa. Mas se ela não tratar a causa da ansiedade, ela sempre vai continuar nesse processo. É como se fosse uma fuga. Ela tem um gatilho, ela não tratou, então a alimentação acaba sendo uma fuga para ela. É isso mais ou menos? Exatamente. A alimentação, ela surge como uma válvula de escape e de conforto, porque a comida, ela acaba causando um prazer. Então a pessoa vai lá, come, sente esse prazer que é momentâneo e acaba gerando frustração, porque ela come para aliviar uma dor emocional, né? E quando passa esse efeito, ela se sente culpada, ela se sente mal e acaba comendo de novo. É um ciclo que acontece e ela não consegue sair desse ciclo. Então é muito difícil quebrar esse ciclo do como, sinto culpa, como de novo, sabe? É um ciclo vicioso. E a gente vê também muitos adolescentes gordinhos, né? O adolescente é um bebê ainda. Hoje o adolescente, a gente fala que 17 anos é um bebê. 17 anos lá atrás, sim, já tinha uma outra responsabilidade. Pode ser também alguma coisa que desencadeou esse excesso de alimentação que levou à gordura? Sim, pode ser. Geralmente na adolescência é um período turbulento, né? Sim. Às vezes nós que estamos olhando de fora, a gente até pode lembrar do nosso tempo de adolescência e a gente fala, nossa, que tempo bom, a gente só estudava. Mas se a gente conseguisse voltar um pouquinho no tempo e se observasse naquele período, a gente também estava cheio de frustração, né? De tentar fazer as coisas darem certo, né? Hoje a gente vê uma imaturidade ainda, sim, né? Sim. Nessa faixa etária. Então tem um turbilhão de emoção acontecendo e às vezes esse adolescente não sabe como lidar. E aí ele recorre à comida, que é acessível, né? É socialmente aceita. Então ele acaba acessando a comida, que é uma fonte de prazer mais rápida. Isso acaba ocasionando um aumento de peso. Então o que é importante é sempre tratar o que gerou essa alimentação transtornada. O que gerou esse excesso de alimentação? Né? Não tratar o sintoma, mas a causa de todo o processo. E será que os pais, hoje em dia, eles têm um pouco de culpa, tipo uma hiperproteção? Porque antigamente as crianças tinham uma responsabilidade desde os afazeres da casa, né? Sim. Hoje já a gente protege nossos filhos, né? Eu tenho filho e eu também acabo protegendo, né? Tipo, não precisa lavar louça, a mãe lava, enfim.
A doutora acha que hoje essa hiperproteção com os nossos filhos também pode ajudar nesse distúrbio alimentar? Eu digo no sentido que a criança vai para a escola, uma coleguinha chama, ai, gordo, gorda, né? A criança volta, ai, pai, eu tô sofrendo e tal. Antigamente a gente tinha que resolver, gorda você e se dane, e não era bullying, né? Hoje em dia é o tal do bullying que a gente se dói por eles. Sim. A gente não ensina, não prepara, né? Lógico, não são todos os pais, mas a maioria dos pais não preparam o filho para o mundo, e sim a gente quer abraçar e defender, a gente sente as dores dele. O que a doutora diria para esses pais que tem filho gordinho, né, e passa por essa situação? Veja, a questão da obesidade, né, ela influencia muito na saúde mental, em todo esse processo, né, nessa faixa etária também, né, em outras faixas etárias também, mas nesse principalmente. Por quê? Porque é um processo de descoberta. É um processo de identificação de grupo. Então imagine você, eu quero pertencer a esse grupo, mas eu não posso pertencer por causa da minha imagem corporal. Porque existe muito bullying, existe muito sofrimento na pessoa que sofre esse bullying. Né? E ela não se sente pertencente a esse grupo. Por quê? Porque existe comparação, porque existe vergonha. Então ele acaba até por desenvolver algum transtorno de imagem, né? Eu não sou bom o suficiente. Veja, uma imagem física, ela acaba se transformando numa questão mental, né? Então assim, eu não sou suficientemente bom porque eu estou acima do peso, né? Eu não sou capaz porque eu estou acima do peso. Ele acaba comparando. E se excluindo da sociedade, se excluindo. Né? Sim, até porque essa comparação é injusta, né? Sim, sim. É uma comparação, e os jovens fazem muito isso hoje. Eles se comparam muito com o que está na rede social, por exemplo, e lá tudo é lindo. Sim, sim. Tudo é lindo, tudo é fácil, ninguém sofre, né? É difícil alguém postar realmente algum sofrimento, expor as suas dores. Então, esse jovem acaba ficando um pouco deslocado, porque ele não se encaixa em nenhum grupo, em nenhuma... na sociedade em si, que exige muito dele, principalmente nesse período. Então, para os pais que estão nos vendo, se tem um filho que está acima do peso, é um alerta. Alguma coisa não está certa. Sim, é um alerta. Tem que conversar muito em casa, tem que, né, chamar para uma conversa, ver como é que está na escola, observar todos esses aspectos. Por quê? Porque a família é o primeiro indicador, é a microsociedade aonde esse jovem ele vai mostrar esses sinais. Então ele vai acabar deixando esses sinais em casa. Às vezes come escondido no quarto, às vezes não gosta de tirar foto, se esconde atrás daquele moletom grande, né, que acontece muito. Sim. Então é importante a gente começar a observar esses sinais, né? Por exemplo, o jovem que ele come muito e rapidamente, quando ele começa a ficar isolado, quando ele começa a apresentar alguns sinais de tristeza. Então a família é a primeira a perceber todos esses sinais. E a família tem que conversar, tem que ter diálogo. Muitas vezes o transtorno alimentar ele é desencadeado pela própria família, que a própria família cobra. Ó, você tem que ser magro. Ó, você está acima do peso. Tem que fazer uma dieta. Então a própria família acaba incentivando sem querer, óbvio, né? Para que essa pessoa desenvolva algum transtorno alimentar. Então a família ela tem que ser ponto de apoio. Sim, e hoje com a correria do dia a dia, porque mudou muito, né? A gente sai de manhã, a maioria, homens e mulheres saem de manhã, a vida é corrida, é estressante, e às vezes passa batido, né? A alimentação que a gente coloca dentro de casa, né? Eu acho que hoje essa alimentação industrializada, hambúrguer, que é a alimentação dos adolescentes. Né? Então, a gente sabe se eles estão no colégio, vão
em qualquer lugar, shopping, é hambúrguer. Sim, né? É a sociedade do amo, eu escutei outro dia, a sociedade do amo muito tudo isso, mas é a sociedade que exclui também. Sim. Né? Então a gente tem que, é muito fácil hoje, no celular, né? Tem o iFood, tá muito disponível hoje. E o que tem disponível, geralmente na propaganda, o que é mais atrativo, são comidas que são processadas, que não são gordurosas, e acaba viciando o paladar, sim, né, nessa questão. E traz um bem-estar, né? Toda comida gordurosa, ela parece que traz uma coisa boa, né? Você come um aconchego. Um aconchego. Dali a meia hora a gente tá ali chorando. Ai, meu Deus, por que eu fiz isso? Não é? Exatamente. Por que eu comi? Ai, porque agora eu não tô me sentindo bem. Mas depois repete. Sim. E repete e repete, né? Por isso que eu sempre falo, o processo de emagrecimento, ele não pode ser pensado numa coisa rápida e não pode ser pensado que, eu vou emagrecer para algum evento. Não, é para a vida inteira. A gente tem que ter cuidado a vida inteira. E com as crianças, eu acho que é um processo já de prevenção, né? De prevenção. Até porque, quando se é criança, quem compra o alimento são os pais. Sim, sim. Então, assim, ter hábitos saudáveis, continuar aquele hábito que a gente tinha antigamente de se reunir, comer todo mundo junto, porque hoje em dia um come no quarto, outro come na frente do celular, outro na frente da televisão. E isso não é saudável, né? A alimentação, ela tem que ser um momento de troca. Né? Eu falo, a gente come também, não Sim. só por tristeza, por raiva, mas a gente come também, a comida é por prazer, né? Pega um doce. Ela representa união. Exatamente. Né? Então, eu acho que esses hábitos, assim, que foram deixados de lado, eles têm que ser... Sim. Tem que voltar. Né, ter mais paciência, ter mais calma ao comer. As pessoas comem rápido, né? Então, né, tem que cuidar, porque é importante diminuir a velocidade, fazer uma alimentação com calma, nutrir o corpo, não comer, nutrir o corpo. São valores que a gente deixa pela correria, né? O valor Sim. de ter a família, né? Toda unida comendo, e o valor de você comer com calma, com tranquilidade, para o teu bem-estar, que a gente acaba esquecendo pela correria, né? Sim, acaba esquecendo, ou então a gente senta deixando para comer. De lado, esquecendo não. Sim. A gente acaba deixando de lado mesmo. Deixando de lado. A maioria, por exemplo, dos meus pacientes, quando vai almoçar, coloca o prato de qualquer jeito e almoça respondendo e-mail, porque hoje em dia é tudo na palma da mão. Vou passar uma lista de tarefas já. Eu já vou sair aqui com a consulta agendada. Então, assim, acaba comendo muito rápido. Então, sempre dou dicas, né? A gente tem que... O comportamento alimentar, ele começa aonde você come, o que você come, com quem você come, o que você está sentindo nessa hora. E eu só posso responder todas essas perguntas quando eu estou focada e centrada naquilo que eu como, né? Então eu falo, arrumem a mesa. Mas é só para mim, não interessa. A gente tem que se dar prazeres. Sim. O nosso prazer não precisa necessariamente estar sempre na comida. Ela não tem que ser uma fonte única de prazer. Então eu posso, né, me celebrar, né, eu posso sentar, colocar uma mesa bonita, diminuir a velocidade com que eu como. Esse é o principal ponto, assim, diminuir, desacelerar. E ter a consciência do valor disso, né? O benefício que isso vai nos trazer. O meu filho, ele tá fazendo o tratamento, e quando a gente fez os exames, a nutricionista, ela pediu também o exame do sono. Fizemos os exames do sono e foi detectado que ele tinha apneia e que isso dificultava muito o emagrecimento dele. O que o sono tem a ver com o emagrecimento? O sono é um dos pilares mais importantes do emagrecimento, né? Eu sempre faço uma entrevista inicial com os pacientes e aí eu procuro saber de coisas simples. O que come, né? Que horas que come? E eu pergunto sempre, como é que é o teu sono? Por quê? Porque é importante a gente ter uma boa noite de sono para ter um equilíbrio no corpo.
né? Porque quando a gente não dorme, a gente fica com mais estresse e aí acaba gerando mais cortisol, né? Além do que o hormônio da fome, da saciedade, eles ficam desregulados sem o sono. E quando a gente já passa uma noite que a gente não dorme bem, não descansa, já o nosso dia já começa de uma forma, não errada, mas de uma forma assim mais tensa, né? A gente já acaba se alimentando errado, a gente acaba não indo fazer exercício porque a gente fica cansado. Então assim, o sono ele é importante para várias coisinhas no processo de emagrecimento. É de extrema importância. Quem não dorme bem tem que procurar fazer a higiene do sono. Claro que às vezes tem que ter um acompanhamento médico, né? Seria um tratamento para o emagrecimento, um dos tratamentos é o sono também. Exatamente. Então assim, fazer a higiene do sono e dormir mais cedo. Às vezes eu peço para os meus pacientes, por exemplo, então vamos fazer assim, você dorme muito tarde, vamos dormir 15 minutos antes, meia hora antes. Parece simples, mas às vezes o paciente não consegue. Por quê? Porque assim, a pessoa que vai dormir meia-noite, eu não posso colocar para ela um desafio, vamos dizer assim, né? De dormir às 10, porque ela não vai dormir. Então vamos diminuindo um pouco essa hora, vamos dormir 15 minutinhos antes, vamos desligar celular, televisão, né? Para fazer uma boa higiene do sono. É claro que existem casos mais graves que precisam de um acompanhamento, precisa, né, de medicamento, mas tudo isso a gente tem que avaliar. Se a pessoa conseguir já fazer uma boa higiene do sono, já ajuda muito no processo de emagrecimento. Quando pensamos em distúrbio alimentar, transtorno, né? Quando pensamos em transtorno alimentar... Quando pensamos em transtorno alimentar, a imagem que vem é a gordura. Existem outros transtornos? O que está incluso nos transtornos alimentares, né? A gente tem a compulsão alimentar, que é relacionada com a obesidade. A gente tem a anorexia, que é quando a pessoa ela não se alimenta porque ela tem um distúrbio também de imagem, onde ela sempre se vê acima do peso que ela realmente está. Então ela usa comportamentos purgativos, que a gente fala, né? Ou vomita, ou compensa aquele comportamento de ter comido uma maçã, porque tem gente que não come nada, tem gente que come uma maçã o dia inteiro, tem gente que fica dias sem comer. Então o peso vai ficando muito abaixo do IMC e isso causa vários problemas para a pessoa, inclusive pode levar a óbito, né? Então tem que ter muito cuidado. Temos a bulimia também, que a bulimia também tem esse comportamento purgativo, que, por exemplo, a pessoa come, depois ou ela vai lá e vomita, ou ela vai e corre um monte para compensar, ou faz academia exageradamente para compensar o que comeu. E nós temos outros tipos de transtorno, inclusive a ortorexia, que a gente chama, que é quando a pessoa é muito preocupada também com a alimentação saudável, então ela vai lá, ela conta a caloria, ela não come nada mais que aquilo, ela se preocupa, é uma preocupação extrema com a alimentação saudável. Então a gente tem vários subtipos também, né? Mas os principais é a compulsão alimentar, anorexia e bulimia. Doutora, uma dica ou orientação para as pessoas que sofrem desses transtornos? Procurar ajuda, né? Eu acho que o principal, às vezes a pessoa não se percebe. Então, assim como eu falei antes, eu acho que a família tem que também estar atenta, né, a esses sinais, e a própria pessoa, quando ela perceber que ela está tendo esse tipo de comportamento, né, em todos os aspectos ali dos transtornos, procurar ajuda. Eu acho que a terapia, o autoconhecimento, a compaixão, o acolher-se, eu acho que é a melhor, é o que funciona melhor. Que legal, doutora. Doutora, amei as dicas. Muito obrigado por compartilhar conosco. Pessoal, manda as perguntinhas aqui que vamos repassar para a doutora Adriana, e eu deixo o convite aqui para a doutora Adriana voltar aqui com mais informações. Vou voltar com certeza. Muito obrigada.